Paz de Jesus, meus irmãos. Deus é bom. E louvado é o nome do Senhor, né? Meus irmãos, creiam numa coisa: o Espírito Santo atua em nossas vidas, trabalha e está presente neste lugar. Eu preparei uma reflexão para que a gente fosse conversar um pouco, falar sobre Deus. E a Natália já iniciou falando, o Damião já veio falando que o Espírito Santo vai falar com você, e é verdade, e é o que eu só vou dar continuidade aqui, ao que o Espírito vai fazer nessa casa, amém? Louvado seja Deus. Nesta noite eu quero falar um pouco, meus irmãos, sobre o simples de Deus que destrói fortalezas. O simples, o fazer aquele simples de Deus para destruir e quebrar fortalezas. E é um artifício que o inimigo ele tem usado para paralisar, para parar as pessoas, não somente crente, mas também para paralisar comunidades inteiras, fazendo com que você acredite que as coisas simples de Deus não tem nada a ver. Isso aí, não faz sentido. Sabe aquela coisa pequena que às vezes um homem de Deus fala, uma mulher de Deus fala para você? Damião falou aqui, agora há pouco, que as pessoas não estão crendo nas profecias que são lançadas sobre a sua vida. E é um tempo, meu irmão, em que homens e mulheres de Deus têm ouvido de Deus e levado adiante. Mas o inimigo, ele tem colocado essa história de que isso não funciona. Não, isso aí não, que isso? Você está com problema, você fala como Deus, fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos orar mais, ora mais. A pessoa fala, orar? Eu já estou orando. A ajuda era outra. Mas eu já estou orando e não funciona. Será que está mesmo? Se nós formos sinceros com nós mesmos, toda vez que alguém te pede oração, você ora? Se você é sincero com você mesmo, diante de Deus, não diante do homem, tira o homem do cenário agora. Mas quando alguém liga para você, ora por mim, ou ora por tal pessoa que estamos necessitando de oração, você ora? O simples de Deus tem se perdido. As pessoas têm desviado a atenção disso. E quem tem ganhado espaço com isso? O inimigo. O inimigo tem ganhado muito espaço. Ganhando espaço na sociedade, ganhando espaço na casa das pessoas, em famílias. Porque as pessoas têm deixado de praticar a coisa simples que Deus pede. Parece que não, mas nós cometemos muito esse erro. E como consequência, estamos deixando de fazer essas coisas poderosas que Deus tem dado para nós, que são simples, e nós não estamos conseguindo destruir em nossas vidas fortalezas que têm se firmado cada vez mais em meio ao povo de Deus, em meio a você que é cristão, em meio, quando chega uma hora que você fala assim, eu não quero mais, eu não aguento mais, e o inimigo tem te paralisado. Eu estava comentando aqui na intercessão, que pelo culto da manhã, eu ouvindo a Natália falar, e ela falando que chegou uma hora que ela falou assim, que achava que estava bom. O que eu fiz está bom até aqui, estava tudo certo, né? Mas Deus tem muito mais, meu irmão. Deus tem muito mais para mim e para você. O inimigo, às vezes, ele paralisa, ele quer paralisar você. Ele fala assim, não, fica só aí, tá bom, fica quietinho aí, não se movimenta mais que isso, tá bom. Mas não é isso que Deus tem para você, é muito mais além. A gente não sabe, a gente não tem a ideia do quão é importante você se entregar verdadeiramente, deixar Deus fluir pela sua vida. Você vai arrebentar, vai fazer muita coisa boa. Quando a gente começa, a gente não quer parar de servir a Deus, de falar das coisas de Deus. E é isso que nós temos que fazer.
ouvir o simples de Deus e seguir em frente. Eu quero ler um versículo aqui, só para que a gente... 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. E essas armas da milícia, às vezes as pessoas pensam, isso aí deve ser uma coisa, uma unção poderosíssima, que tem que vir sobre a minha vida, para que eu possa destruir essas fortalezas que têm tomado conta da minha casa, têm tomado conta do meu trabalho, da minha família, e é o simples de Deus. Essas armas é o simples de Deus. Nós vamos falar agora um pouquinho delas. Mas para poder ter uma sequência aí, a nossa dependência, saiba disso, a nossa dependência é de Deus e na ação do Espírito Santo. É aí que está a nossa dependência. Eu quero ler um texto com vocês para que a gente tome uma base de como o simples de Deus é importante. E nós vamos, às vezes, até se sentir como esse homem de Deus, esse homem nessa história, se sentiu aqui. O texto que eu quero ler está em 2 Reis, no capítulo 5. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui uma leitura corrida, porque eu não quero passar muito tempo com essa leitura, então eu quero ler para que vocês entendam até o ponto que eu quero, tá? Porque para frente já muda um pouco a história. 2 Reis capítulo 5, versículo 1 diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou aos serviços da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou na porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventuras Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura tu não o farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te, e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como uma carne de um menino e ficou purificado. Uma coisa simples, mas que pediu. E no verso 14 aqui, meu irmão, o último verso que eu li foi o 14. No verso 14, nós entendemos a necessidade de você ter fé e ser obediente às ordens de Deus, mesmo que pareça simplistas ou humilhantes no momento. Para Naamã foi, né? Para Naamã ele não queria fazer, ele queria ser tratado diferente. Por quê? Porque Naamã, ele era um homem público, conhecido, respeitado, mas vivia fora do convívio social, da elite da época. Ele vivia fora, por causa da lepra. Então, para ele não era só uma questão de cura física ou restauração da saúde. E ele foi um homem que ele foi ali desrespeitado, ele se sentiu desrespeitado pelo profeta, né? Ele falou: pô, o cara não saiu nem a porta, mandou o outro falar comigo. Ele se sentiu desrespeitado. Então, meus irmãos, eu pontuei aqui algumas coisas simples que a gente deixa de fazer. Porque o que pediram para Naamã foi uma coisa simples. Às vezes Deus tem falado com você coisa simples. E às vezes você está numa perrenha aí, está passando um aperto, porque você não cumpriu o simples que Deus falou. Você não deu atenção ao que foi simples. Naamã, quando ele percebeu, ele falou: puxa vida, eu acredito, parafraseando aqui, que ele queria, a importância dele era estar preparado para entrar na elite. Ele queria ir para a elite. Ele queria ser curado para estar lá com eles, porque ele não podia, ele era conhecido, era respeitado, mas ele tinha que viver fora daquele círculo, porque ele era leproso. Aí o homem de Deus vai lá e pede uma coisa simples para ele. E ele se sentiu ofendido. Agora, pensamos nós um pouquinho. Pensamos nós um minuto. Será que algum homem de Deus não falou alguma coisa simples que ele recebeu de Deus para a sua vida? E você continua nessa batalha, continua nessa luta, porque não tem feito o simples que Deus pediu? Aquele simples, aquela coisa básica. Eu pontuei algumas coisas aqui. Existe muito simples de Deus, mas eu pontuei algumas coisas para a gente conversar essa noite. O inimigo está ganhando espaço na vida de famílias e muito espaço na sociedade. Ele está ganhando, porque as pessoas têm deixado de ouvir. As pessoas têm deixado de cumprir coisas simples. Não se fala em salvação, não se fala mais. Não se fala mais que as pessoas precisam se santificar. Não se fala mais. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, está tomando conta. O inimigo está ganhando espaço. A jejuar? Que é isso? Fazer jejum? Não, o pastor pediu lá para a gente fazer jejum. Não, depois eu vejo isso aí. Quantas coisas poderia ter resolvido em nossa vida, se eu desse atenção ao simples que Deus fala para mim? O simples que Deus fala para você. Quantas coisas, meus irmãos? Quantas doenças poderiam ser eliminadas? Às vezes um homem de Deus conversando, fala, você vai a um homem de Deus, você procura uma orientação, conversa no seu discipulado, alguma coisa. Não, vamos orar, vamos fazer assim, assim. Tem feito? Tem feito? Isso é uma verdade que você tem que responder para você. Porque o simples de Deus, sabe o que é bom do simples de Deus? É que o que eu pontuei aqui, quase tudo do simples de Deus é você, Deus, não é ninguém.
É só você e Deus. É mais simples ainda. Porque você não precisa passar com ninguém. É só você e Deus. Quem vai saber? Deus. Quem vai fazer? Você. Só. É só você e Deus. Vamos lá. Deus nunca se ausenta. Quando praticamos coisas simples, a vida ganha cor, o vazio vai embora, a paz começa a fazer morada, e a nossa vida, tudo começa com pequenos hábitos. Tudo na nossa vida com pequenos hábitos. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês é oração. Oração sincera. E eu peguei um versículo. Tem muitos versículos de oração para falar sobre esse ponto. Mas eu queria ler um versículo. Leandro, por favor, 1 Tessalonicenses 5,17. Vocês podem ler para mim? 1, 2, 3. Esse é o simples de Deus. A oração é uma linha direta, meu irmão, da sua alma com o céu, da alma para o céu, é uma linha direta. Não tem outro caminho. É a linha direta. Quem intercede por nós é o Espírito Santo. Mas a linha direta é a oração. Quanto mais você ora, mais sensível a Deus você fica. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele se aproxima de você. Quanto mais você ora, ele se aproxima de quem o busca com sinceridade. Sabia? Nós não sabemos orar como convém. Mas que você ajoelha 5 minutos. Eu sempre falo isso. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos de oração sincera. É tão poderoso, meu irmão. É tão poderoso. Muda o nosso dia. Muda a nossa vida. Orar é falar com Deus. Coisa simples que qualquer pessoa pode fazer. E o diabo tem atrasado a vida de muita gente só por não estar fazendo o simples de Deus. Tanta coisa você teria resolvido com o joelho no chão. Tanta coisa você teria resolvido com o joelho no chão. Quem já resolveu sabe que é no joelho, que é a oração. É poderoso, meu irmão. É muito poderoso. A oração, tem muita coisa de oração. Muita coisa para se falar. Mas nós precisamos fazer. Nós precisamos orar. Porque não é aqui, vamos orar todo mundo junto, um coletivo. É muito bom se reunir com os irmãos para orar. É muito bom. Mas tem você e Deus. Tem um seu simples, você e Deus, para resolver isso. Ô meu irmão, e Deus, Ele está ali, ó. Ele não se afasta de você. Ele está do seu lado. Ele ouve todas as orações. Ele acalma. A sua vida fica diferente. Daniel era um homem de oração. Muitos eram homens de oração, mas Daniel era. Daniel, ele passou o primeiro rei, o pessoal, os meninos da fornalha, Nabucodonosor. Depois teve o segundo rei que escreveu na parede. E foi passando algumas coisas. Teve o inimigo, chegou o anjo e falou assim, a sua oração foi ouvida. Mas é que ele atrapalhou ali, ó. Ele não queria deixar que essa oração chegasse. Mas porque Daniel é um homem de oração. O inimigo impediu que a oração chegasse. O seu pedido foi ouvido. Então não desiste, meu irmão. Não desiste não. Seja pessoas de oração. Seja um homem de oração. E Daniel, ele orava muito. Mas mesmo assim, orando, o inimigo, ele não conseguia parar Daniel, porque ele orava. Mas ele arquitetou um plano com o governo para que esse plano impedisse Daniel de fazer oração. Eu quero ler com vocês aí, ó. Daniel, capítulo 6, eu quero ler 3 versículos, o 10, o 12 e o 13. Daniel, capítulo 6, o versículo 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Versículo 12. Versículo 12 diz assim:
Então se apresentaram e disseram ao rei, aqueles que armaram para ele, né? No tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei. Respondeu o rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. 13. Então responderam e disseram, diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Você já parou para pensar que o inimigo pode estar arquitetando planos contra as nossas vidas, contra a sua vida? Por consequência, você parou de orar. O inimigo arquitetou alguma coisa, porque aqui a ideia era essa: vamos armar um plano para que Daniel pare de orar. Ele vai saber que o rei assinou, Daniel conhece a lei, ele sabe, então se ele souber que a lei saiu, ele vai parar de orar. Mas sabiam que Daniel não ia parar de orar, vai para a morte. Mas mesmo assim Deus cuidou dele, meu irmão. Mesmo assim Deus cuidou. Como a gente ouve sempre aí, Deus não livra do leão, né? Não livra você da cova, né? Mas Ele fecha a boca do leão. E na nossa vida, as nossas preocupações, os nossos problemas, será que não está faltando só a oração? Ou o simples de Deus? Para que a gente tome isso como vitória em nossa vida? Será que Deus não tem falado ao meu, ao seu coração, ao coração dessa igreja, ao coração de discípulos do Senhor que está pelo mundo? Será que Deus não tem clamado? Ora a mim. Ora, me busca. Esse problema eu resolvo. Natália falou aqui, os nossos problemas são pequenos. Deus é maior que tudo isso. Deus é muito maior. Mas o simples de Deus tem sido deixado de fazer. Aí você para de orar e sofre retaliações. E é um hábito simples e saudável. Orar com sinceridade. Segundo aqui, meditar na palavra. Parece que eu estou só batendo, né? Mas não é não. São coisas simples, meu irmão. Coisa que a gente não faz, na verdade é essa. Temos dificuldades de fazer. Mas a dificuldade não está em você, está em quem está por trás. O inimigo sabe. Ele sabe o poder que tem quem medita na palavra, sabe o poder que tem quem ora. Ele sabe. Às vezes eu e você não sabemos disso, mas o inimigo sabe. Josué, capítulo 1, o versículo 8. A Natália falou do 9, vou falar do 8 agora. Então disse o Senhor a Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Isso é um alimento para a nossa alma, irmãos. Lâmpada para os nossos pés, espada do Espírito. Quando você lê a palavra com atenção, algo acontece por dentro de você. Algo acontece. A palavra revela quem é Deus, eu ouvi isso essa semana. A palavra revela quem é Deus e nos mostra quem realmente nós somos. A palavra de Deus tem esse poder. Ela faz isso. Quanto mais você medita nele, ler a palavra acende dentro de você uma chama que o mundo não pode apagar. Ele só vai apagar se você der legalidade, se você deixar de fazer as coisas simples de Deus.
Quando você lê a palavra, as coisas mudam. O Espírito Santo se move através das Escrituras, meu irmão. Ele traz revelação, entendimento, consolo. E não se trata de quantidade. Estou lendo todo dia, toda... Não é só isso não. É ler profundidade. Com profundidade. É meditar com profundidade. Com muita... Um mesmo versículo, quando lido com entendimento aberto, pode mudar o seu dia inteiro, meu irmão. Tem o poder de mudar o seu dia inteiro. E quando o Espírito Santo vê que você valoriza e lê a palavra, ele se aproxima de você. Aí muda o seu dia. Aí é uma certeza que muda o seu dia mesmo. Então nós temos sempre que caminhar com essa verdade em nossas vidas. Orar, que é uma coisa simples. Meditar na palavra, que é outra coisa simples. E nós temos deixado de fazer. Se isso aqui, isso não é comigo, glória a Deus, mas é para você passar para alguém lá na frente. Sempre, sempre vai ter alguém que precisa entender disso. Sempre. Arrependimento, um outro ponto. Lucas, capítulo 15, o versículo 10. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O arrependimento é algo fortíssimo, meu irmão. É forte demais no mundo espiritual. Talvez eu e você, nós não temos a real noção de quanto isso é forte. Não temos. Você quer ver uma coisa? Quem já viu o anjo aqui? Eu não vi, eu também não vi. Já viu o anjo? Agora você imagina uma coisa. O que diz aqui no versículo, para você ver como o arrependimento é uma coisa forte. E a gente às vezes não dá atenção. A gente se alegra quando um pecador se arrepende. A gente se alegra, eu e você. Agora você imagina, você nunca viu um anjo. Mas quando você se arrependeu, quando você levantou a mão para Jesus, houve festa no céu. Olha o que diz, alegria dos anjos de Deus. Diante dos anjos de Deus, houve alegria. Por quê? Porque você se arrependeu. Porque você se arrependeu. Isso é forte, meu irmão. É muito forte. Às vezes, tem coisas que eu vou cometendo, eu vou errando, mas chega uma hora que eu tenho que falar, Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu me arrependo, eu não quero mais cometer esse pecado. Eu preciso verdadeiramente me arrepender. Porque quando verdadeiramente você se arrepende, há festas nos céus, meu irmão. Os anjos dos céus fazem festa. Às vezes, a família não sabe, a família não está nem aí que você se arrependeu. O seu amigo ficou bravo com você, agora não está nem aí, para as pessoas não importa. É um ou outro, mais próximo, mais chegado, os irmãos, aquele que estava discipulando, que orou por você, que ele fica com alegria. Meu irmão, mas no céu a festa. No céu a festa. Os anjos de Deus fazem festa, porque você se arrependeu verdadeiramente. Glória a Deus, isso é demais, meu. O pecado nos afasta de Deus, mas o arrependimento, quando você se arrepende, ele nos conecta a Deus. O Espírito de Deus é santo, meu irmão. E ele se aproxima de corações que se arrependem verdadeiramente. Às vezes, olha como é, Deus não se afasta de você. Mas Deus está aqui, e você está pecando, e você está indo assim. Deixa eu ir mais um pouquinho. Aqui. O que vai conectar você à sua salvação, você ali é o seu arrependimento. Porque Deus está ao seu lado. Deus está aí com você. Se Ele falou ao seu coração, Ele está com você. O Espírito Santo é que convence o homem do erro. E quando o Espírito Santo convence, Ele está com você. Não faz isso não, eu estou aqui, Não se arrepende, não faz isso não. Você errou aí. É o Espírito Santo que convence o homem do erro, não é outra pessoa. E quando você se arrepende, há festas no céu. A gente não tem noção do quão poderoso é isso. A gente não faz essa noção de que quando eu levantei a minha mão a Jesus, quando eu me arrependi dos meus pecados,
e continuo me arrependendo de tudo que eu faço de errado. Quando eu erro, eu falo, Senhor, eu não quero mais errar, eu não quero. Quando eu sei que há festa, eu sei que há movimento nos céus pela minha vida e pela sua também, meu irmão. Então, não deixe disso. Pense nisso. Maldições são quebradas quando você se arrepende. Curas virão quando você se arrepende verdadeiramente. Isso é algo pessoal. Isso é aquilo que eu falei para você, é um simples de Deus, que ninguém pode fazer por você. O arrependimento é você e Deus. É Deus e você e Deus, Deus e você e Deus. Seu erro você conserta com Deus, e é uma coisa simples que precisa ser feita. Quem tem deixado de fazer sabe que é só o simples de Deus. E o inimigo tem ganhado espaço na sociedade, ganhado espaço em nossas casas, em nossas famílias, parentes, primos, vários lugares, porque as pessoas têm deixado de praticar coisas simples de Deus. E o pior, quantos têm guardado mágoa? Quantos têm rancor, guardado rancor de outra pessoa? Quantos que não têm liberado perdão? Quantas pessoas não se perdoam? Quantas pessoas? Meu irmão, não fica com esse peso não. Se livra disso, libera perdão. Peça a direção de Deus, ore a Deus. Faça a primeira coisa simples, ora. Ponha o joelho no chão, ora a Deus. E se libera disso. Não fique com rancor. Não fique com mágoa. Você tem rancor de alguém? Peça a Deus para que limpe seu coração, meu irmão. Peça a Deus para que te livre desse mal. Se alguém que você precisa pedir perdão, ore a Deus, peça perdão à pessoa, peça perdão a Deus. Se alguém que você precisa liberar, libera perdão. Não fica preso com isso não, meu irmão. A nossa vida é muito rápida, meu irmão. E a gente só vai tomar consciência disso quando está perto do leito de morte. Mas é muito rápida. Tantas coisas que às vezes você vai pensar, eu queria fazer, e vai morrer magoado. Libera perdão. Limpa o seu coração. Se arrependa de todo o mal. Se arrependa, meu irmão. Isso é bíblico. É tratamento para a nossa vida. Um outro ponto, amor. Agora muito pode estar dizendo, né? Irmão, amar não é fácil. Eu concordo com vocês. Não é uma coisa fácil. Mas eu quero ler um versículo com você. Porque há muitas maneiras de se amar. E eu quero ler esse versículo que está em Provérbios, o capítulo 10, o versículo 12. Pode projetar, por favor? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões, cobre todos os pecados. Amar dessa maneira, meu irmão, é disso que eu estou falando. É deixar Deus agir através da sua vida. É esse amor que a gente precisa ter. Esse amor que é um simples de Deus. Eu estou amando porque Deus está operando aqui na sua vida. É esse amor que eu quero ter. É esse que eu preciso ter. Essa é uma coisa simples. É só deixar Deus agir na sua vida. Porque você precisa ser um canal de bênçãos, não um obstáculo. Tem muita gente sendo um obstáculo. Quando eu era do outro ministério, meu primeiro ministério, o pastor falava muito uma coisa e é verdade. Nós precisamos ser terminal de má notícias. Crente precisa, eu aprendi isso, foi uma das melhores lições que eu tive. As pessoas só gostam de ter informação. As pessoas só gostam de estar falando mal. Isso aí é uma praga, meu irmão. É um câncer. Seja terminal de má notícia em qualquer lugar que você estiver na sua vida. Chegou alguma notícia para você e olha aquilo, olha o fulano. Se alguém, vem cá, vamos orar? Eu e você, nós dois vamos orar, porque daqui para frente a notícia vai morrer. Daqui para frente nada continua. Aqui ela tem que parar.
Se chegar alguma notícia a você, assim que você tem que tratar. Seja terminal de uma... Isso é amor, meu irmão. Isso é deixar Deus agir pela sua vida. Isso é deixar Deus operar em você. Isso é amor. É desse amor que eu estou falando. Sabe, ser canal de Deus. E nós precisamos ser esse canal. Nós somos, na verdade, nós somos. Só precisamos ser usados por Deus para isso. Mas se eu não faço o simples de Deus, que é deixar Deus me usar com isso, nada disso. Nada funciona. Quanto mais você ama, mais parecido com Jesus você se torna. Eu quero ler 2 versículos aqui no livro de Mateus, capítulo 22. Eu quero ler o versículo 30 e o versículo 39. E diz: o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. O 39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, eu tenho uma coisa para falar aqui. Você não consegue fazer um desses versículos sem fazer o outro. Você não consegue amar a Deus se não amar o teu próximo. Você não consegue amar o teu próximo se você não ama a Deus. Seja livre para que Deus opere em você esse amor. Esse amor que Ele quer, Ele opera dentro de mim e dentro de você. Amém? Último ponto aqui, gratidão. 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Às vezes a gente fica comentando, né? É muito difícil saber a vontade de Deus, ó, mas uma você sabe, é essa. Ó. Seja grato por tudo. Se você não sabe nada da vontade de Deus, uma é essa. Seja grato. Dê graça em tudo. Dê graça em tudo. A gratidão, meu irmão, eu falei isso, acho que na última live eu falei. E vocês que não assistem a live, assistam a live 6 horas da manhã conosco. Nós estamos lá, no tempo de oração, participando. Entre lá, inicie um dia abençoado na nossa live, tá? No Instagram da CBN. A gratidão atrai o céu. E quando o céu desce, meu irmão, o impossível acontece. Quando você é grato, o céu desce, o impossível acontece. A gratidão, ela abre porta que a ingratidão e a murmuração fecham. A gratidão transforma ambientes, cura feridas, muda a atmosfera da sua alma. Existe muita ferida psicológica que a gratidão cura. Você sendo grato, você cura rancores. Você sendo grato, você cura até o seu... Sabe, quando você é amargurado de vida, a gratidão te limpa disso. A gratidão faz isso. Quando você escolhe agradecer em meio à dor, lutas, desavença, você está afirmando assim, ó: Senhor, confio em Ti em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Aí o Espírito Santo se manifesta, pois isso é uma atitude de fé. É uma atitude linda. Um coração grato, é como nós falamos aqui, ó. Nós louvamos aqui. Um coração grato é um altar que o Espírito Santo visita com alegria. Ele visita o coração com alegria. Então, meu irmão, coisa simples: orar, meditar, arrepender-se, amar e agradecer. Não deixe que o inimigo roube isso de você. Não deixe, meu irmão. Não deixe que ele roube. No texto que nós lemos inicialmente, Naamã não quis obedecer no primeiro momento, mas depois foi agraciado com a cura e reconheceu. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15, a parte B. Não precisa abrir não. Eis que reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele reconheceu. Quando nós temos a consciência
de que o Espírito está conosco, tudo muda. A solidão perde força, o medo enfraquece. Nós falamos tanto de medo pela manhã, né? O medo enfraquece, porque sabe que você não está só. Então precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Mas para ouvir essas vozes, nós precisamos desacelerar, meu irmão, desse mundo. Desacelerar. O mundo grita, mas Deus sussurra. E para ouvir o sussurro de Deus e o seu Espírito, nós precisamos silenciar os ruídos e as vozes ao nosso redor, ou dentro de nós também. Lembre disso, o mundo está gritando, cada vez gritando mais alto, né? Perto da minha casa, pelo amor de Deus, né? A irmã mora lá em cima no morro, ela sofre lá. E é na minha porta assim, ó, os caras falam show. Eu fico olhando, Jesus amado. Aí eu falo, Deus. E o mundo grita cada vez mais alto. Parece que não tem limite para a potência que eles colocam naquelas caixas. Não tem. Mas Deus sussurra. Deus, quando quer falar com você, é no seu coração. Oh, meu irmão, minha irmã, vem cá, eu preciso falar contigo. Vai assim, assim. Vai comigo. A caminhada é comigo. É assim que o Espírito Santo fala comigo e com você. Mas nós precisamos calar essas vozes ao nosso redor. Eu estou terminando, se a equipe de louvor quiser me ajudar aqui para nós partilharmos até o final. Às vezes, você pode estar pensando, queria tanto ouvir e sentir tudo isso, presença do Senhor, mas parece que Deus está tão distante. Há momentos em nossa vida que às vezes parece que, puxa, Deus não estava comigo nessa hora. As coisas estão tão difíceis. Mas a boa notícia, meu irmão, a notícia ótima para nós é que Deus está aí do seu lado. A Bíblia fala que onde 2 ou mais estiverem falando, em meu nome Jesus falou, eu estarei no meio. Ele se faz presente. Jesus falou assim, ó, eu vou clamar ao Pai, para que mande o Espírito, e vocês não ficarão órfãos. Nunca mais ficará só. Então lembra disso, você não está só. O Espírito Santo nunca se afasta de você, ele está do seu lado. E não importa quanto tempo você não ora, quanto tempo você não medita, você não agradece pelo que você já tem, mesmo que hoje você se sinta uma terra seca, meu irmão, sabe, uma pessoa amargurada, difícil, saiba que hoje, se você quiser, nesta noite, o rio do Espírito Santo, as águas do Espírito pode passar pela sua vida e aliviar tudo isso. Só depende de você. Sabe por quê? Porque é o simples de Deus fazendo na sua vida. É o simples de Deus entrando aí dentro de você. O Espírito Santo, ele não se pressiona e ele nem conta o tempo que ficou distante, que você ficou distante ou que você não procura mais, mas ele se alegra. Ele se alegra com o desejo que você tem de buscar a presença de Deus, de retornar aos caminhos. Ele se alegra com isso. E é isso que é importante para mim e para você. É esse retorno. É a vontade que Deus vai fazendo sobre a nossa vida. Então, meu irmão, faça com que nesse momento aqui, o seu coração seja um altar de gratidão a Deus e renúncia a Deus, para que o Espírito Santo possa trabalhar, para que você possa amanhã ou depois poder fazer esse simples de Deus. Vamos colocar de pé? Eu li um texto em oração aqui, eu até escrevi ele aqui, e eu quero ler com os irmãos e compartilhar, e depois nós vamos orar para poder louvar e agradecer ao Senhor. Gostaria que meus irmãos fechassem os seus olhos, colocassem a mão no seu coração e pense nas coisas que Deus tem falado a você. Senhor,
Quero buscar mais a tua face, não apenas a tua mão. Que meu coração não se contente com bênçãos e milagres visíveis, mas anseie pela intimidade com o Senhor. Que isso seja a prioridade e o meu maior tesouro. Perdoa-me por tantas vezes murmurar ou desejar apenas provisões terrenas, não enxergando, Senhor, a tua presença, que é tudo o que importa. Perdoa-me todas as vezes que reclamo insatisfeito, mesmo tendo o teu cuidado constante sobre a minha vida, meu Pai. Ensina-me a confiar na tua fidelidade, sabendo que é a tua presença que me sustenta acima de tudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Pai, nós falamos de coisas simples que talvez tenhamos deixado de fazer, Senhor. Mas eu creio, Pai, no Teu Espírito Santo. Eu creio que há poder em tudo que nós estamos fazendo aqui, Pai. Porque nós somos canal, Senhor Deus, usado por Ti, Pai. O meu irmão, a minha irmã, Senhor Deus, está aqui porque o Senhor os trouxe aqui, Pai. Oh Espírito Santo, toque em cada mente, cada coração, Pai. Convença se há algo errado e direciona, porque o Senhor, o Espírito Santo é que nos guia, é o nosso consolador. Obrigado, Pai, pelo discernimento que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que o Senhor tem plantado no Teu altar, Pai. Senhor Deus, obrigado por essa casa de oração, Pai. Bendito é o Teu nome, Jesus. Oh, Jesus, Tua palavra diz que o Senhor estaria em nosso meio. Oh, Jesus, batiza com o Teu Espírito. O Senhor batizaria com o Espírito Santo e fogo. E eu creio nas maravilhas que o Senhor tem feito. Quebra todos os grilhões, Senhor Deus. Quebra a dureza do coração, Pai. Pai, aonde o inimigo estiver, Pai, impedindo o meu irmão de orar, a minha irmã de orar, ler a palavra, Senhor Deus, como ministro da Tua palavra, eu repreendo, eu quebro agora, eu anulo, Senhor Deus, essa ação na vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Que a partir de agora o coração arda em desejos de orar, buscar do Teu entendimento, buscar da Tua palavra, Pai. Pai, que esse povo seja um canal usado por Ti em amor, Senhor. Que saiam palavras, Senhor Deus, palavras que consolem, Senhor. Glorioso é o Teu nome, Senhor. Faz a diferença na vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Te louvo, Pai, porque eu sei, o Senhor sempre ouve as nossas orações. Sempre, eu creio, Pai. Vamos adorar o Senhor.